Olá, boa noite. Boa noite. Mulher é atropelada e estuprada no Vale do Rio Doce. Com uma proposta inusitada, bordéis da Alemanha criam um selo de qualidade. Tribunal de Justiça de Minas paga supersalários aos magistrados. Professora substituta sofre racismo no Triângulo Mineiro. É lançada a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica. Times mineiros se preparam para os Jogos da Copa do Brasil e Primeira Liga. A partir de agora, no Jornal em Foco. No Vale do Rio Doce, uma mulher é atropelada e violentada. Esta notícia você acompanha com a repórter Marina Pacheco. Boa noite, Marina. Boa noite, Ana. Um homem foi preso no último domingo suspeito de atropelar e estuprar jovem de 18 anos no Vale do Rio Doce. De acordo com a vítima, ela voltava de uma boate de ônibus quando foi atropelada por um veículo de cor prata. O motorista ofereceu ajuda para a levar ao hospital. A moça negou inicialmente, mas acabou concordando com o socorro. Ela foi surpreendida no caminho quando o motorista a levou para um matagal. Lá, a asfixiou e a colocou no porta-malas do carro. Ele a levou para um hotel da região, onde amarrou, amordaçou e abusou da jovem, encerrando apenas quando a vítima disse estar em seu período menstrual. A adolescente foi deixada próximo à Universidade Vale do Rio Doce e procurou a polícia logo em seguida. O suspeito foi identificado como Davidson Lucas Souza Vieira. Após tio da vítima, que trabalha na boate, o reconhecer através de aplicativo que registra o rosto de clientes. Ele foi encontrado em um bar na Ilha dos Araújos. Lá, confirmou apenas sobre o atropelamento, negando assim o estupro. Ele segue preso. Seu veículo foi apreendido e passará por perícia. Segundo a polícia, o suspeito já responde por acusação de estupro. Obrigado, Marina. A escritora Clara Averbuch relata ter sofrido estupro por um motorista da Uber e declara que não vai denunciar. Em protesto, a escritora lançou uma campanha nas redes sociais com a hashtag Meu Motorista Assediador. Até o momento, Ana, a tag tem mais de 1000 publicações. Segundo a empresa do aplicativo de transporte, o motorista foi banido do seu quadro de colaboradores. A Polícia Civil investiga o caso de um homem que foi flagrado queimando dinheiro na semana passada no bairro Floramar, região norte de Belo Horizonte. A ocorrência mobilizou policiais civis e militares. O homem se identificou como policial civil e alega que a atitude dele era porque o dinheiro não lhe pertencia e era proveniente de corrupção. Uma mulher sofre assédio sexual dentro de um ônibus na tarde de ontem na Avenida Paulista, em São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o sujeito ejaculou na mulher e ela ficou em estado de choque. O homem já tem 5 passagens pela polícia por estupro. Que absurdo, hein, Ana? Totalmente. Agora, vamos acompanhar como está o trânsito. Samara Tibúrcio, como estão os principais corredores da cidade? Boa noite, Ana, Alberto. Uma batida entre uma carreta e 2 motocicletas deixou um morto e 2 feridos na BR-040. O acidente ocorreu nessa manhã no trecho entre Contagem e Ribeirão das Neves. A Polícia Rodoviária informou que as 2 faixas precisaram ser interditadas até o final dessa manhã. De acordo com a concessionária que administra o trecho, foi registrado um congestionamento na rodovia de 8 quilômetros. Outro acidente nessa manhã, desta vez uma batida envolvendo um ônibus e um carro, deixou 6 pessoas feridas no bairro Tirol, na região do Barreiro. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 5 pessoas que estavam no carro foram socorridas pelos militares e levadas para o Hospital do Pronto-Socorro João 23. O hospital informou que as vítimas não tiveram ferimentos graves. O acidente foi por volta de 9h30 e, segundo a empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, BH Trans, o tráfego na região está sendo desviado pela rua Caetano de Vasconcelos e pela Avenida Senador Levindo Coelho. Ana, Alberto. Obrigado, Samara. A polícia investiga uma tentativa de homicídio contra um homem na madrugada de ontem na cidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Segundo a PM, a vítima de 39 anos é homossexual e recebeu 3 facadas após negar relação sexual com o suspeito em troca de drogas. O homem teve a ajuda do frentista de um posto de gasolina e do Corpo de Bombeiros. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro da cidade e passa bem, e o suspeito está foragido. Uma mulher de 39 anos foi estuprada durante um assalto no bairro Serra, região centro-sul de Belo Horizonte. O marido da vítima e o filho do casal de 10 anos foram presos na sala da casa enquanto a mulher era violentada no quarto.
Após buscas, a polícia encontrou um dos suspeitos do crime. Ele foi preso e reconhecido pela vítima na delegacia da Polícia Civil. Funcionário do SBT ameaça cometer suicídio dentro da emissora nesta terça-feira. O profissional é contra a regra na novela infantil Carinha de Anjo. Segundo a emissora, ele estava de férias, se dirigiu até os estúdios e subiu em uma caixa d'água. Após negociação, ele foi retirado do local e recebe auxílio psicológico. Agora vamos às notícias internacionais com Patrícia Matos. Boa noite, Alberto. Boa noite, Ana. E após devastar o Caribe, deixando 28 mortos, o furacão Irma chegou aos Estados Unidos e já atingiu parte do país, matando 3 pessoas. O Pentágono anunciou que mantém mobilizados mais de 7.400 militares para fazer frente à emergência pela passagem do furacão na Flórida. Moradores da cidade de Tampa presenciaram o desaparecimento de uma praia antes da chegada do fenômeno. O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos informou que a tempestade deve alcançar o norte da Flórida e o sudeste da Geórgia até a tarde de segunda-feira. A seguir, ex-atriz de filmes eróticos do Líbano sofre ameaças do Estado Islâmico. Já depois do intervalo. A ex-atriz pornô libanesa Mia Khalifa disse em entrevista que foi ameaçada pelo Estado Islâmico. Khalifa ficou conhecida após um vídeo viral em que ela fez sexo com roupas típicas muçulmanas. A declaração foi feita no programa de rádio Esportes Junkies. Olha essa, Ana. Uma associação de bordéis na Alemanha apresenta uma proposta um tanto diferente. A fim de garantir um melhor serviço, transparência e seriedade na indústria do sexo, a ideia da entidade é criar o selo de qualidade para os estabelecimentos. A associação afirmou que o objetivo é combater as concepções falsas sobre as estruturas dos bordéis alemães. Ex-prostitutas rejeitam a ideia. De acordo com elas, o selo seria um prêmio que os bordéis concedem a si mesmos. Agora as notícias de economia com o repórter Leonardo Coelho. Boa noite, Leonardo. Como vai o mundo dos negócios? O desemprego cai de 13% para 12,8% nesse trimestre. Segundo o IBGE, o número de pessoas em empregos informais aumentou. Já o número de pessoas com carteira assinada se manteve estável. A tempestade Harvey deve movimentar o preço dos combustíveis em todo o mundo. Isso porque ela atinge a costa do Golfo dos Estados Unidos, onde ficam as principais refinarias do país. O preço de referência americano já registra alta e falta de oferta aos fornecedores. A Petrobras anunciou que a gasolina terá um reajuste de 0,5% a partir de quinta-feira e alta de 4,2% a partir de sexta. Em junho, a empresa mudou sua política de preços e pode fazer até reajustes diários. Obrigado, Leonardo. 5 crianças foram hospitalizadas por terem ingerido maconha em Nice, no sul da França. O acidente foi há uma semana e os pais afirmam que os filhos encontraram a droga num parque. Todas as crianças se recuperam bem em casa. Inundação é causada pela tempestade Harvey nos Estados Unidos. Represas se rompem na cidade de Houston, no Texas. 50 casas receberam ordem de evacuação. Os moradores foram abrigados no Centro de Exposições em Bell, localizado a 370 quilômetros da região. E olha, Ana, falando aí em tempestades, furacões, vamos agora conferir a previsão do tempo com o Hudson Bonato. Como está o clima por aqui, Hudson? Boa noite, Alberto. Boa noite, Ana. A semana começa quente no sudeste do país. Em grande parte do país, o ar seco predomina, inibindo a formação de nuvens de chuva. Apenas no norte capixaba e no Jequitinhonha, devido à infiltração marítima, pode chover fraco ao longo do dia. Em Belo Horizonte, a previsão é de sol parcialmente nublado, com máxima de 25 e mínima de 12 graus. Obrigada, Hudson. Após longa investigação, o delegado civil Douglas Borges é afastado do seu cargo, sob acusação de improbidade administrativa. Ele beneficiava conhecidos em seus casos. Recentemente, o agente deixou de prender um homem para ir a um churrasco com o suspeito. O delegado tenta recorrer à decisão. Professora substituta sofre racismo em Araporã, no Triângulo Mineiro.
A acusada seria mãe de 2 alunas e teria usado um discurso racista em um grupo de WhatsApp para demonstrar insatisfação pela professora substituta ser negra. E no próximo bloco, são encontradas baterias dentro da barriga de criança. Voltamos já. Foram detectadas 3 baterias cilíndricas na barriga de uma criança de 2 anos. O caso ocorreu dentro da penitenciária de Junqueiro, no interior de São Paulo. A mãe da criança, que a acompanhava, está sendo investigado pela Polícia Civil. Agora, o mundo da política com a repórter Yara Nassif. Boa noite, Yara. Boa noite, Ana. O Ministério Público Federal denunciou hoje o ex-presidente Lula e mais 6 pessoas pelos crimes de corrupção ativa e passiva. De acordo com as investigações da Operação Zelotes, as irregularidades foram praticadas no período de elaboração e edição da medida provisória que prorrogou por 5 anos benefícios e tributários para empresas do setor automobilístico. Dos 33 milhões negociados, 6 foram prometidos ao ex-presidente e ao seu então chefe de gabinete, Gilberto Carvalho. De acordo com a denúncia, o dinheiro teria sido destinado para custeio de campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores. E os empresários Joesley Batista e Ricardo Saúde chegaram hoje por volta das 4 horas da tarde em Brasília em um avião da Polícia Federal. Eles foram presos no último domingo em São Paulo e ficarão presos em Brasília por pelo menos 5 dias. Joesley e Saúde tiveram a prisão decretada pelo ministro Luiz Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o procurador Rodrigo Janot, a gravação de uma conversa entre eles dá a entender que omitiram informações dos depoimentos à Procuradoria. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Yara. Em entrevista para uma emissora de TV, o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, sinaliza reduzir a escala de pagamento dos salários dos servidores públicos. Antes divididos em 3 vezes, os salários serão pagos em 2 parcelas. A primeira-dama Marcela Temer usa a tribuna nesta segunda-feira para discursar sobre o lançamento do Programa Nacional do Voluntariado. A esposa do presidente Michel Temer não escondeu o nervosismo e acabou tropeçando nas palavras. O Programa Nacional do Voluntariado, lançado por Temer, marcou a celebração do Dia Nacional do Voluntariado, instituído em 85 pelo então presidente José Sarney. Ana, agora é hora de curtir a nossa agenda cultural com Neste Castro. A gente já começa com estreias de cinema. Charlize Theron vive uma agente disfarçada e vai investigar um assassinato em Berlim durante a Guerra Fria em Atômica, filme que estreia na telona. Outro grande lançamento dessa semana é Como Nossos Pais, longa brasileiro estrelado por Maria Ribeiro e Clarice Abujanra. Sábado tem Quinteto Vila Lobos às 3 da tarde no Conservatório da UFMG com entrada franca. Neste final de semana tem a Companhia de Dança do Palácio das Artes, que interpreta a obra poética de Manuel de Barros no espetáculo Nuvens de Barro. E a partir desta sexta-feira, começa mais uma edição do Festival Vibra em Belo Horizonte, com shows de Nação Zumbi, Lenine, Flávio Renegado, em um evento que faz homenagem ao cantor Chico Science, que morreu há 20 anos. Toda a programação do Festival Vibra no Parque Municipal está na internet e você não pode perder. O espetáculo Divas Acusticamente Blues é interpretado em Belo Horizonte e integra a última semana do festival Horizonte Blues. São 8 cantoras que se revezam no palco com composições autorais e clássicos do gênero. E quinta-feira, a cantora Daniela Mercury participa como solista convidada de um espetáculo em uma belíssima homenagem à MPB. Imperdível. Programem-se, divirtam-se. Obrigada, Nesh. Um novo longa-metragem espera agitar as telonas do país. Polícia Federal Alheia para Todos, inspirado na Lava Jato. O prefeito de São Paulo, João Dória, pede ao Google que retire a imagem da fachada da casa dele no Google Street. A solicitação foi atendida pela empresa, mas a vista aérea da residência pode ser feita ainda pela imagens de satélite e continua visível. A seguir, motoristas poderão acessar a Carteira Nacional de Habilitação Digital, logo após o intervalo. Os motoristas já podem acessar a Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica pelos smartphones.
Esta versão mostra como será o funcionamento da CNH digital, Ana. O Ministério das Cidades explica que os DETRANs de todo o país já podem iniciar os testes para adequação ao sistema. A versão oficial da CNH digital entra em vigor no dia 1º de fevereiro de 2018. Postar fotos e receber curtidas é algo comum no dia a dia dos jovens. Por isso, o aplicativo Instagram agora permite que o usuário poste um álbum com até 10 fotos. E podem estar formatadas em paisagem, na posição horizontal, ou retrato, na vertical, facilitando a vida de quem diariamente usa a rede social. E olha só, falando aí em avanços tecnológicos, Ana, vamos dar aí uma olhada nas últimas notícias de tecnologia com o repórter Maicon Magalhães. Boa noite, Maicon. Boa noite, Alberto. Boa noite, Ana. Geração smartphone, avanço ou retrocesso? De acordo com a mais recente pesquisa americana, a juventude de hoje, mais conhecida como geração smartphone, tem grandes dificuldades de amadurecimento. Ao analisar o comportamento de mais de 11 milhões de jovens, pode-se perceber que eles têm grande dificuldade de socialização. O avanço tecnológico dos dias atuais os impedem de sair mais de casa, fazer amizades, estudar e até mesmo de praticar sexo. Mas os especialistas garantem, além desses jovens serem cada vez mais individualistas, ainda tem grandes chances de terem depressão e transtornos psicológicos. É com vocês aí no estúdio. A chinesa Meitu investe em profissionais que valorizam a diversidade para que suas selfies causem impacto nas redes sociais. A maior empresa no ramo de aplicativos de embelezamento vem ganhando mercado no Brasil. A gigante em tecnologia, avaliada em 54 bilhões de dólares, teve um aumento de 800% de usuários brasileiros no ano passado. Não é à toa que o Brasil foi um dos escolhidos para sediar escritórios da companhia. A UFMG emite nota de repúdio contra a agressão sofrida por um estudante norte-americano que cursa mestrado na instituição e que pode ter sido vítima de homofobia. O jovem foi agredido neste fim de semana, junto com um amigo, ao sair de um bar na Avenida Afonso Pena com Rua Espírito Santo. Até o momento, nenhum dos agressores foi identificado e a Polícia Civil investiga o caso. Agora é hora de curtir os pontos turísticos com o repórter Alan Miller no quadro Vai Pra Onde? Fala, Alan! O calor está chegando e nada melhor que se programar para curtir uma praia no fim do ano. Está com dúvidas para onde ir? Bem, tem uma dica para você. Jericoacoara. O Nordeste é repleto de lindas praias e belezas naturais únicas. Mas esse pequeno local, no interior do Ceará, se destaca, cercada por dunas, águas cristalinas e um ambiente muito aconchegante. Jeri é uma opção perfeita para os amantes, com hotéis e estadas a partir de R$ 120. Essa pode ser uma ótima experiência para quem curte locais paradisíacos. Ah, e mais um motivo bem legal para se conhecer Jericoacoara. É um dos poucos locais no mundo que podemos ver o nascer e o pôr do sol no oceano. E aí, vai para onde? Instituto Mário Pena desmente o boato sobre marcação de exames que circulavam na internet. Alguns dias atrás, circulavam nas redes sociais informações de que o Instituto Mário Pena estaria realizando exames de mamografia para todos. Em nota, o hospital informou que se trata de uma mentira e que atualmente o exame só pode ser realizado mediante um pedido médico. A seguir, juízes de Minas recebem salários acima do teto constitucional, logo após o intervalo. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais paga no mês de julho valores líquidos acima do teto constitucional para 98% dos magistrados. A base salarial de mais de R$ 33 mil é equivalente ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. R$ 460 mil foi o maior contra-cheque pago pela Justiça a um juiz em Minas. O Estado de Minas Gerais pode proibir o uso de animais em testes de produtos de beleza e higiene. Após 2 anos de tramitação, o projeto de lei está pronto para ser votado na Assembleia Legislativa. Entidades de defesa e direitos dos animais aprovam a iniciativa do projeto. Segundo a proposta,
O texto prevê multa para empresas e profissionais que descumprirem a proibição. A restrição alcança também instituições ou estabelecimentos de ensino e pesquisa. Aumenta a segurança na UFMG. Essa e outras informações com Vinícius Veiga. Após quase 10 assaltos registrados pela UFMG durante agosto, a universidade anunciou novas medidas de segurança. Entre as medidas estão melhor iluminação no campus da Pampulha, mais câmeras instaladas, intensificação das rondas realizadas por seguranças e maior vigilância nos ônibus de circulação. As medidas, de acordo com a declaração da UFMG, prometem diminuir o surto de assalto no campus da Pampulha. Governador Fernando Pimentel entrega nesta segunda-feira as 86 bases comunitárias da Polícia Militar, que farão patrulhamento na capital mineira. Essa medida faz parte do projeto de segurança comunitária e será possível encontrar os postos móveis da polícia a cada 4 quilômetros no período de 2 da tarde à meia-noite. Agora, Ana, vamos falar de coisa boa, de gastronomia com a Amanda Vitória. O que tem de bom hoje, Amanda? A dica gastronômica da semana mistura turismo e boa comida. O Circuito Liberdade, um dos principais pontos turísticos da cidade de Belo Horizonte, possui 14 equipamentos culturais e vários restaurantes e cafés. Enquanto visita os espaços, aproveite a boa culinária disponível. Na hora do almoço, a sugestão é experimentar uma das massas artesanais do café da Casa Fiat de Cultura. Mais tarde, pode aproveitar uma das deliciosas opções de lanches do Espaço do Conhecimento da UFMG. Dentre elas, há uma incrível opção de quiche de alho poró e vegetais, acompanhado de um delicioso suco de laranja. Incrível opção para os vegetarianos. E para quem sempre segue as nossas dicas por aqui, não se esqueça de postar sua foto com a hashtag Tempero Local. Ela pode aparecer nas redes sociais do Jornal em Foco. Até a próxima! Um novo estudo na Europa aponta que o uso de anti-inflamatórios tem uma importante contribuição na redução do risco de ataques cardíacos e derrames. De acordo com o estudo do laboratório Novartis, o uso reduz a chance de ataques cardíacos em até 15%. A seguir, Cruzeiro e Atlético se preparam para a Copa do Brasil e Primeira Liga. Voltamos já! Ao deixar a cadeia na noite da última segunda-feira, o ex-jogador do Botafogo, Jobson de Oliveira, publicou um vídeo em suas redes sociais. Ele aparece cantando a música tema Livre Estou do filme infantil Frozen. O jogador estava em prisão preventiva desde junho, quando foi acusado de abuso sexual contra uma adolescente. Agora, Ana, eu vou passar a bola para a Patrícia Matos com esporte. O que tem de bom hoje, Patrícia? Boa noite, Alberto. Boa noite, Ana. A Raposa, que já é tetracampeã da Copa do Brasil, tem agora a chance de trazer para Minas o título de pentacampeão. Já o Flamengo pode se igualar com o Cruzeiro, caso leve a taça para o Rio. O primeiro jogo no Maracanã resultou em um empate de 1-1. Já o confronto final acontece no Gigante da Pampulha, com o peso da torcida celeste. As duas equipes já se encontraram pela Copa do Brasil e quem levou a melhor foi o time mineiro. Já o América trouxe novidades na 23ª rodada da Série B. O atacante Edno, anunciado pelo time na semana retrasada, se juntou à equipe para o confronto contra o Paysandu. O Coelho agora ocupa o primeiro lugar na tabela. Já o Papão permanece no 14º lugar. Na próxima sexta-feira, o time mineiro enfrenta o Ceará às 21h30 em Fortaleza pela 24ª rodada da Série B. Já o Galão da Massa voltou confiante após o confronto contra o Internacional. Mas depois do empate com o Palmeiras, que jogou apenas com 9 jogadores, aposta agora no título da Primeira Liga. O adversário será o Paraná, que além da disputa contra o Atlético, terá que enfrentar a torcida alvinegra dentro do Independência, Ninho do Galo, no próximo dia 19. E espaço para as 3 taças é o que não falta, né, Alberto? Nós queremos mesmo é ver a raça dos times mineiros. É com vocês aí do estúdio. Uma última informação. A Caixa Econômica Federal anuncia depósito no FGTS de 7 bilhões e 200 milhões de reais. O objetivo do banco é beneficiar cerca de 88 milhões de brasileiros. Com a medida, a instituição pretende aquecer a economia brasileira. E com essa boa notícia, termina o Jornal em Foco.
Uma boa noite para você. Boa noite.